licença, teremos o Dr. Paulo Juarez Vieira, membro do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, sobre o tema qual será o papel do Ministério Público do Trabalho após o reconhecimento da terceirização da atividade fim em toda a cadeia produtiva pelo STF. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer a gentileza do convite, da organização do evento, dizer que é um grande prazer estar aqui em Curitiba, falando com vocês, cumprimentar o doutor Alvim e o doutor Otávio pelas excelentes manifestações que me antecederam aqui. Antes de entrar no assunto, eu não vou resistir em fazer um comentário sobre a reforma trabalhista que está presente em todas as falas. O que mais eu achei preocupante e marcante negativamente em toda a discussão da reforma foi a forma preconceituosa em relação aos trabalhadores com que os temas foram discutidos. Para exemplificar um ponto apenas, eu pegaria o acesso à justiça. Se fez uma verdadeira campanha contra o acesso do trabalhador à justiça, alegando que o número de ações era excessivas, que as causas eram muitas vezes temerárias, enfim, e se concluiu que precisava fazer uma contenção disso, até não me lembro da expressão que o ministro Barroso usou no voto dele, mas alguma coisa nesse sentido. Para justificar o que eu estou dizendo de preconceito, eu pego dois exemplos. Nós temos no Brasil, anualmente, ou tínhamos, em torno de 3,5 milhões de ações trabalhistas. Ao mesmo tempo, nós temos nos juizados especiais cíveis, estaduais e federais, mais de 6 milhões de ações por ano, que no primeiro grau são totalmente gratuitas para qualquer pessoa, independentemente da sua renda. E não mais, não apenas, também para empresas que têm um faturamento de até 4.800.000 reais. Então, vejam, se eu, procurador, viajo ao exterior, extravio a minha mala, atraso o voo, eu vou ao juizado especial e posso reclamar uma indenização por dano moral, pelos transtornos, e cobrar sem gastar um centavo. E isso a sociedade não acha que seja escandaloso ou que os 6 milhões de processos sejam escandalosos. Agora, se o trabalhador não recebeu o adicional de insalubridade, e ele, inclusive, não tem segurança, se tinha, porque às vezes o perito acha que tem, ele tem que correr o risco da ação. Isso tem nome, isso é preconceito em relação. Quanto ao número de ações também, se usou muito esse número absoluto. Mas veja, vocês sabem quantos desligamentos de trabalhadores acontecem por ano no Brasil? Considerado todos os motivos, sem justa causa, com justa causa, pedido, em torno de 25 milhões de desligamentos por ano. Nós temos um mercado de trabalho extremamente rotativo. Então, quando se compara o número de ações de um mercado de trabalho como o nosso, com o da França ou da Alemanha, onde as pessoas ficam 20 ou 30 anos no seu emprego, obviamente nós temos conclusões distorcidas. O número de processos que nós temos no Brasil corresponde em torno a 15% do número de desligamentos. Ou seja, 85% das pessoas que rescindem um contrato de trabalho, vai para casa do trabalhador, vai à presa para o seu lado e não tem discussão. Apenas em 15% temos. Para fazer um comparativo, a Alemanha tem cerca de 3 milhões de desligamentos por ano, também pelos mais variados motivos. Em torno de 300.000 ações trabalhistas, com justiça do trabalho, inclusive. Equivale a 10%. É um pouco menos do que a nossa? É, mas não temos uma diferença escandalosa. Então, o que eu digo a vocês é isso. Infelizmente, a discussão dos temas todos da reforma foram feitos com um preconceito em relação aos trabalhadores, e a gente, infelizmente, tem visto isso refletido em vários outros posicionamentos da sociedade no momento que estamos vivendo, no momento político. Bom, feito essa introdução, vamos ao meu tema propriamente dito. A organização nos propôs uma pergunta do papel do Ministério Público do Trabalho após o reconhecimento da terceirização da atividade fim em toda a cadeia produtiva pelo STF. Bom, para a gente percorrer esse caminho, a gente tem que começar se perguntando, afinal, o que foi que o STF decidiu sobre a terceirização. Porque nós temos, tanto em relação às leis quanto a muitas decisões judiciais, às vezes uma comunicação distorcida, que leva uma ideia
de um liberou geral, que não é verdadeiro. Bom, também temos que dizer que toda a discussão que fizermos hoje sobre a decisão do Supremo, ela é provisória. Por quê? Como até o doutor Alvim mencionou, ao final do julgamento dos processos do recurso extraordinário da DPF, vários advogados tentaram levantar questões de ordem sobre pontos. Mas escuta, como é que fica isso, como é que fica aquilo? O que os ministros disseram? Não, tragam as questões em embargos de declaração. Então, logicamente, muito do que a gente vai dizer hoje, vai conversar hoje, pode ser dito o contrário pelo Supremo ao julgar os embargos. Mas acaba nos embargos? Não, infelizmente não acaba nos embargos. Por quê? Porque um dos processos julgados era uma DPF. Em relação à DPF, cabe reclamação. As reclamações, geralmente, são decididas individualmente pelos ministros, de acordo com a sua compreensão do caso. Então, teremos, provavelmente, um grande número de decisões individuais em casos concretos, que lá na frente a gente vai poder fazer um caldo dessas decisões, e algumas vão ser submetidas por agravo regimental a julgamento coletivo, outras não, para a gente entender exatamente os limites dessa decisão. Feita essa ressalva, a gente tem que abordar o seguinte: qual é o conceito de terceirização? Afinal, o que é terceirização? Vejam, nós nunca tivemos no ordenamento jurídico brasileiro um conceito de terceirização até a Lei 13.429, depois modificada pela 13.467. A doutrina tentou construir, inclusive diferenciando, mas conceito legal nós não tínhamos. Fruto disso, se passou a tratar no Brasil como terceirização tanto a prestação de serviços quanto a intermediação de mão de obra, ou alocação, ou fornecimento, que são coisas muito diferentes. Então, a primeira questão que nós temos que colocar é o seguinte: quando o Supremo julga a terceirização, ele está julgando prestação de serviços, intermediação ou as duas coisas? A compreensão que nós temos da decisão do Supremo é que ele julgou exclusivamente prestação de serviços. E vejam, a questão posta ao Supremo para julgamento, nos dois processos, ela dizia respeito exclusivamente a um ponto, um aspecto: a vedação da terceirização na atividade fim e a sua distinção em relação à atividade meio, se seria constitucionalmente justificável. Então, pelas balizas do próprio processo e dentro da lógica de repercussão geral, que a comunidade tem que saber o que o Supremo vai decidir com repercussão geral, apenas isso foi decidido. A tese de repercussão geral, eu coloquei aqui, porque, vejam, na DPF não é aprovada a tese. É uma sistemática diferente. O ministro Barroso, ele colocou um resumo da sua proposta para sintetizar o voto, mas não é uma tese votada pelo Supremo. Então, tem aquela síntese. A tese votada é a da repercussão geral, que eu coloquei aqui na tela. E aí, vejam, ela diz o seguinte: é lícita a terceirização de ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, ou seja, uma relação entre empresas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária. Vejam, qual é o sentido desse qualquer outra forma de divisão do trabalho? Qual é o conceito jurídico que nós temos de formas de divisão do trabalho? Divisão do trabalho é uma expressão de uso corrente nos mais vastos campos do conhecimento e até em casa, quando você divide o trabalho com a sua esposa, lá é uma divisão de trabalho. Ou seja, não se alcança um sentido jurídico de conhecimento prévio sobre essa expressão. Procurando interpretar o que foi dito no julgamento, me parece que o Supremo quis abranger com isso todas as outras terminologias que são usadas como serviços acessórios, inerentes, inclusive na lei de telecomunicações e do setor elétrico, usam outras expressões. Então, o que eu creio que o Supremo quis dizer: olha, tudo o que refere a isso está dentro. Não é nada além disso que está em jogo aqui.
O ministro Barroso foi o primeiro a votar e fez um voto conjunto. E, bom, foi um julgamento extremamente longo, eu assisti inteiro, tive que ter esse trabalho e um certo dissabor pelo teor dos votos ali. Mas, enfim, os votos do ofício mesmo. Mas, enfim, veja, o ministro Barroso, no voto dele, o voto inicial, ele começa conceituando a terceirização e o que estava em julgamento. Então, ele diz, olha, a discussão, portanto, versa o tema da terceirização. Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa. E aí, por os motivos variados, e os motivos realmente não importam, né? Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa, determinada empresa contratante, passa a ser cumprida por uma outra empresa. Claramente, nós estamos tratando aqui de prestação de serviços e não de intermediação de mão de obra. Inclusive, porque a intermediação de mão de obra tem conceito legal e sempre teve na lei do trabalho temporário. Então, e ele usou aqui, nitidamente, o conceito de prestação de serviços, inclusive coerente com o que está no artigo da Lei 13.467, que o doutor Otávio nos colocou para visualização, e daqui a pouco nós veremos também. Ainda nessa linha, os ministros, nós tivemos 4 votos contrários, então, naturalmente, são restritivos. Além deles, nós tivemos o voto do ministro Alexandre Moraes, que ressalvou expressamente que o julgamento não abrangia a intermediação de mão de obra. E, nas suas ressalvas, foi seguido pelo ministro Toffoli, embora sem ele se alongar, mas declarou expressamente que aderia às ressalvas do ministro Moraes. Então, nós teríamos, no mínimo, mantida, claro, que eu digo, quando saiu o acórdão e os embargos, tudo pode mudar, mas, considerando o que foi dito no julgamento, nós teríamos 6 votos claramente contrários ou expressamente contrários à intermediação. Os outros não mencionaram isso expressamente, então não posso dizer o que pretendia. Também tivemos repercussão na imprensa, considerando se a decisão do Supremo liberaria a pejotização, por exemplo. Não, gente. O Supremo sequer falou na pejotização, não era objeto de julgamento. Não faz parte? Não? Ok. Não faz parte do julgamento, então não tem nada a ver a decisão com a pejotização. E, inclusive, a Lei 13.467, embora ela tenha um artigo que possa sugerir essa situação, e esse artigo, chama a atenção dos senhores, eles têm a redação praticamente idêntica àquele artigo das cooperativas que dizia que não se forma vínculo, seja qual for o ramo e tal. Ou seja, não se forma vínculo quando é uma cooperativa de verdade, quando é trabalho autônomo. Não se forma vínculo com o tomador quando é prestação de serviços e não intermediação, quando não é pejotização. Quando for, bom, aí é outra coisa, aí não está abrangido. Evidentemente, a lei não vai respaldar a simulação. O próprio Código Civil, artigo 67, trata como nulo o ato jurídico que simula uma relação encobrindo outra. Então, isso não está em jogo. Bom, outro aspecto que o Supremo deixou claro é que o julgamento dele não era sobre a nova lei de terceirização. Ou seja, o julgamento do Supremo é da lei para trás. Da lei para frente, é a lei. Bom, lá na frente o Supremo pode achar que algum artigo da lei é inconstitucional? Pode, mas até ali, até aqui, pelo menos, estamos com a lei valendo. E aí chegamos na Lei 6.019, já com as alterações. Vejam, que eu comentei que nós tínhamos definição legal de intermediação de mão de obra. E temos desde 74 essa definição, agora atualizado o texto pela Lei 13.429. Ou seja, sequer se pode dizer que há uma incompatibilidade ou que são diplomas distintos. Os conceitos estão na mesma lei, lado a lado, do que seja intermediação e prestação de serviços. E o artigo 2º da Lei 6.019, ele define
o trabalho temporário como aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender a necessidade transitória. Enfim, a lei, inclusive, ampliou essas possibilidades. Mas vejam, é da lógica do trabalho temporário que a empresa de trabalho temporário contrata o seu empregado e o coloca à disposição lá na empresa tomadora, a quem ele vai ser subordinado, ele vai atuar nas atividades dela, ele vai substituir um empregado, ele vai trabalhar como se fosse um empregado. Isto aqui é a típica intermediação ou locação de mão de obra, como se queira chamar. E na nossa legislação, ela é admitida apenas em caráter excepcional, nas situações de trabalho temporário, nunca em caráter geral. Vejam, o artigo 4, na mesma linha, ele também define a empresa de trabalho temporário como a pessoa jurídica responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas. Isso é muito nítido. Já o artigo 4A, ou seja, o mesmo quarto, só mudando, acrescentando o quarto A, ele define o que é prestação de serviços a terceiros. E aqui, como eu disse, pela primeira vez na legislação nós temos esse conceito. Então, olha, considera-se prestação de serviços a terceiros. Se não for isso aqui, não é prestação de serviços a terceiros, é outra coisa. A transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Bom, feita essa distinção, vejam, obrigado, quais são os requisitos da prestação de serviços previstos na própria lei? O primeiro requisito é que exista uma transferência de uma atividade para que seja executada por outra empresa. Vejam, na intermediação de mão de obra no trabalho temporário, é o trabalhador que vem, é o empregado que vem para a minha atividade, para a minha empresa. Na prestação de serviços, eu transfiro qualquer parcela da atividade, e por qualquer motivo, para que um outro execute aquela atividade. São coisas bastante diferentes. Essa pessoa que vai executar essa atividade, ela deve ter autonomia, tanto de funcionamento como de execução da atividade. Ela não pode ser um apêndice da empresa, porque senão não aconteceu a transferência da execução, apenas uma simulação. E ela deverá ter capacidade econômica compatível com a execução do objeto do contrato. Vejam, isso aqui não se confunde com os requisitos para funcionamento da empresa que está lá no 5B, se não me engano. Aqueles requisitos lá, olha, capital social de X para tantos empregados, aquilo é para registro e para funcionamento da empresa. Para que seja um contrato válido de prestação de serviços, ela tem que ter capacidade econômica para aquele objeto. E por que o legislador fez isso? Até aí eu ouvi já várias interpretações e realmente não está dito para que é isso. A meu juízo, não é para resguardar o pagamento dos trabalhadores propriamente ditos, porque isso está resguardado pela responsabilidade subsidiária, que passa a ser objetiva, não depende mais de qualquer requisito. Responde, a contratada não pagou, a empresa tomadora responde. Ele, na verdade, é um requisito para evitar a simulação, para evitar a intermediação. Por quê? Porque uma empresa que não tem capacidade econômica para o objeto, ela dificilmente vai ter qualquer autonomia. Ela, muito provavelmente, será apenas uma estrutura formal utilizada pelo contratante. Há também, no parágrafo 1º do 4A, o esclarecimento disso que nós estamos falando aqui com previsão expressa. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Ou subcontrata, mantidas as mesmas condições, a mesma lógica. Aí ela passa a ser tomadora de um outro, se forma a cadeia. Ou seja, a ideia de muitos empresários de apenas contratar empregados, se valendo de uma empresa interposta
mas inserindo eles na minha atividade, sob a minha direção, sobre a minha subordinação, essa ideia é totalmente ilegal, desvirtua a prestação de serviços e se configura como intermediação. E qual é a consequência da intermediação? É o vínculo de emprego direto com o tomador. Então, eu quero que os senhores percebam que, diferentemente da ideia que se passou de um liberou geral, a lei ela tem balizas bastante rigorosas e que, se forem descumpridas, têm consequências. Não é apenas se fazer isso. Antes ainda de falar no nosso papel, eu queria dizer o seguinte: quando o TST fixou atividade fim, atividade meio, um critério que pode ter suas críticas, enfim, ele estabeleceu uma presunção. E todos nós, consciente ou inconscientemente, seguimos essa presunção. Se é atividade fim, é terceirização ilícita. Se é atividade meio, pelo contrário, é lícita. Com a modificação, a quebra desse critério, a nova lei se aplica a todas as atividades, inclusive as atividades meio. E isso é uma novidade que eu não sei se todo mundo percebeu. Os requisitos são os mesmos. Se não existe diferenciação entre meio e fim, a lei aplica para todos. Bom, vamos tentar responder rapidamente, doutor Patrick, desculpe que eu demoro, qual será o papel do Ministério Público. Então, falando rapidamente, a Constituição Federal nos dá, entre outras incumbências, a defesa da ordem jurídica. E a Lei Complementar 75, que regula a atividade do Ministério Público da União, ela dá ao Ministério Público do Trabalho a atribuição de defesa dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. Então, a orientação, a bússola da atuação do MPT é sempre com base nesses dois artigos, defesa da lei e defesa dos direitos sociais dos trabalhadores. Então, assim, qual será o papel do Ministério Público? Nós vamos defender o cumprimento da lei, nós vamos trabalhar e exigir o cumprimento da lei nos termos em que posta, seguindo as balizas que o Supremo fixar, naturalmente. Não podemos nos opor às decisões do Supremo, embora muitas vezes não se goste ou não se concorde com elas. Vamos combater as fraudes na aplicação da lei. Vamos combater a intermediação de mão de obra. Por quê? Porque ela coloca o trabalhador, o trabalho humano, como mercadoria. E isso não é aceito, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Aliás, pedindo perdão aqui, uma curiosidade apenas num parêntese, o presidente Trump dos Estados Unidos, foi condenado e pagou uma indenização de mais de $1 milhão, há muitos anos, naturalmente, por terceirização irregular nos Estados Unidos, da atividade fim. Inclusive, isso, a gente tem o hábito de dizer que certas coisas é só no Brasil, mas não é, esse é um tema mundial. Vamos combater a pejotização, que é conceitualmente uma fraude também, e vamos continuar combatendo o desvirtuamento do autônomo, que, inclusive, o próprio deputado relator da reforma trabalhista, o Rogério Marinho, lá no relatório dele, não me lembro se no dele ou no do Senado, está dito expressamente que esse artigo ele não visa para legitimar as fraudes, que quando estiver presentes os requisitos da relação de emprego, a Justiça do Trabalho tem que reconhecer, o que me parece óbvio. Então, me associando às homenagens ao Dr. José Lúcio, que tive o prazer de conhecer hoje, e vejo que é muito querido por todos, agradeço a todos pela paciência e me despeço. Muito obrigado.